Tudo bem, meus amigos? Sejam muito bem-vindos ao CJC Missão. Esse é um programa diretamente do coração de Deus para levar uma mensagem, uma palavra para você que talvez está nos assistindo pela internet, pela TV, independente de onde você está recebendo essa mensagem, que ela possa se fixar no seu coração e que você possa, através dessa mensagem, nutrir a sua alma, o seu espírito e que você caminhe sempre com a força dessa palavra. Hoje nós vamos sempre estar falando de um tema, e o tema de hoje tem muito a ver com o que a gente falou nas semanas que se passaram. Nós estamos falando sobre a tricotomia do homem, que é o espírito, a alma e o corpo. A gente já falou aqui que o espírito é onde Deus ele se comunica diretamente conosco, é onde o Senhor ele consegue falar com a gente. E também falamos que a alma é o campo das emoções, é o campo da razão, é o campo dos sentimentos humanos. E hoje nós vamos falar sobre a terceira parte que completa essa tríade, essa tricotomia, que é o corpo. E quando nós falamos sobre corpo, nós temos dois entendimentos. A gente pode falar sobre a parte natural e carnal, que é aquela parte que milita contra o nosso espírito. E a gente pode falar também dessa parte natural, que é onde nós habitamos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas características que nós encontramos quando a gente fala a respeito do corpo. E eu quero ir com vocês no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 27, que o apóstolo Paulo disse assim: "Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha ficar reprovado." Ou seja, o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui que ele mesmo precisava ter um tratamento diferente com o seu corpo, no sentido de que ele tinha que subjugar, ou seja, colocar o corpo dele, as vontades dele, abaixo do domínio da vontade do Senhor, da vontade espiritual. E por que ele tinha essa preocupação? Porque ele sabia que mesmo ele sendo um homem de Deus, mesmo sendo uma pessoa que fazia ali a vontade de Deus, ele tinha uma natureza carnal que por trás dele o puxava para as coisas deste mundo. Então ele tinha que a todo momento estar subjugando essas vontades, esses desejos, porque se nós nos inclinarmos à nossa naturalidade, é o que vai acontecer, porque o homem ele teve a sua queda lá no Jardim do Éden. Deus ele criou o homem, criou a mulher, só que quando o pecado ele entrou no mundo, o que aconteceu foi uma ruptura naquilo que Deus ele tinha projetado para o homem. Nós éramos para sermos eternos nesse sentido, não era para nós termos pecado, só que quando o pecado ele entrou, ele acabou corrompendo a nossa natureza. Então, quando você talvez está com um desejo no seu coração, você fala: poxa, isso aqui, eu sei que é errado, mas está vendo no meu coração essa vontade de fazer, essa vontade de agir dessa forma. Para você que às vezes é aquela pessoa impulsiva, que qualquer coisa tira você do sério, você não tem paciência nem com a sua esposa, nem com seu marido, com seus filhos. Você é uma pessoa que, se você dirige, a primeira fechada que te dão, você já fica sem paciência. Então a nossa natureza a carnal, ela nos puxa para algo que não é a realidade que Deus ele tem para a gente. Então a gente tem que subjugar isso a todo tempo. E o apóstolo Paulo ele sabia disso. E por que a gente precisa fazer isso? Porque a nossa natureza carnal, ela nos afasta do Senhor. E em Gálatas 5,7 diz que a carne ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais a vontade que porventura seja do vosso querer. Ou seja, existe uma luta onde Gálatas diz que a nossa carne a todo momento está militando com o nosso espírito. É você que talvez quando chega em casa fala: poxa, eu tenho uma vontade, um desejo de me lançar mais na presença de Deus, de orar, de buscar, de louvar, e que isso seja uma coisa natural, uma coisa fluida. Só que muitas vezes você chega em casa e fala: quer saber, eu estou cansado hoje, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou orar, eu não vou buscar a Deus. Por quê? Porque há uma luta entre a nossa vontade e a vontade do nosso espírito. Elas são opostas entre si. Então, há um profundo cuidado em a gente subjugar a nossa carne, os nossos desejos. Por quê? Porque fazendo isso, nós estaremos na vontade do Senhor. Nós estaremos mais sensíveis à voz do Senhor. E existe também essa profunda
essa característica. Por quê? Porque nós precisamos também viver focados nas coisas aqui, não só aqui da terra, mas do céu também. E quando a gente está com a nossa carne aflorada, quando a gente só pensa nas coisas aqui, a nossa mente e os nossos desejos também só ficam aqui embaixo. A gente pensa muito pouco no céu, a gente pensa muito pouco nas coisas que são eternas, nas coisas que o Senhor, Ele preparou para nós. Então, se a gente não subjuga as nossas vontades, o que a gente acaba fazendo, o que acaba acontecendo conosco? Nós acabamos estando aqui neste mundo somente com os olhos aqui na terra. É errado você desejar construir coisas aqui, construir a sua família, construir os seus bens, ter posses aqui. Não é errado, mas de alguma forma nós ficamos com a nossa mentalidade somente aqui nas coisas desse mundo. E nós precisamos ter os nossos olhos em Cristo. O apóstolo Paulo ele sempre dizia, eu sigo para o alvo, né, para o prêmio da soberana vocação que é em Cristo. Então ele sabia que existia um alvo e que ele precisava seguir em direção a esse alvo. Só que ao longo dos dias, dos tempos, a gente começa a perder o nosso foco porque a gente começa a olhar para o lado, a gente começa a olhar para aquilo que a gente não conseguiu, para as coisas que nós temos, para as coisas que nós não temos, e a gente começa nessa correria do dia a dia, querendo sempre buscar mais e mais, que dependendo de como for, não é errado, mas será que você só tem visado as coisas aqui dessa terra? Será que os seus olhos, eles também não estão nas coisas que estão nos céus? Aquilo que nós não podemos ver e nem apalpar, e não podemos, talvez, sentir aqui fisicamente, a Bíblia diz que são as coisas que o Senhor ele tem preparado para nós. Mas se a nossa natureza carnal, ela tem dominado o nosso ser, de que maneira a gente vai conseguir fazer com que as coisas sejam diferentes? Talvez você que já tem um tempo e você fala, poxa, eu não tenho ouvido a voz de Deus da maneira que eu deveria estar ouvindo, eu não consigo entender, talvez quando eu ouço alguém pregar, nesse momento que eu estou te assistindo, tem coisas que eu entendo, mas tem coisas que eu não estou compreendendo, talvez a sua sensibilidade ela possa estar pequena. E como que nós subjugamos a nossa carne? Através de um jejum. Você já experimentou tirar talvez aquilo que mais tem te atrapalhado ou mais tem te dado prazer nesse momento? Aquilo que você fala, poxa, eu tenho dedicado muito tempo a isso, ou tem algo que todo dia eu não consigo deixar de fazer. Talvez é isso que, se você afastar por um tempo, tirar aquilo da sua vida, você vai ver como você vai ficar sensível à voz do Senhor. E pode ser N coisas. Geralmente, quando a gente fala em jejum, a gente fala na questão de alimentos, né? Onde você se abstém daquilo que talvez está te dando prazer, né? Seja doce, seja fritura, salgado. Tem pessoas que fazem jejuns totais, né? Dependendo do seu propósito, dependendo do dia, dependendo da sua capacidade física também. Mas, de alguma forma, você fazendo isso, você vai estar no controle, você vai estar dizendo para a sua carne que não é ela que manda, mas é você. É o teu espírito, é o Espírito Santo através do seu espírito que vai controlar e você vai ficar mais sensível à voz do Senhor. E quando a gente fala também da questão da carne, do nosso corpo, a gente tem a natureza carnal, como eu expliquei aqui, que é totalmente diferente do nosso espírito, porque há uma luta entre elas e a gente sempre tem que ter uma tendência ao espírito para que a gente não faça a vontade da carne. A gente também pode falar no campo físico, né, de fato, do nosso corpo natural. Porque muitas pessoas podem confundir, falar, não, quando eu falo de natureza carnal, quer dizer que eu não posso, que eu tenho que esmurrar minha carne, como o apóstolo Paulo dizia, então não tenho que cuidar do meu corpo. Não, são coisas totalmente diferentes. E quando a gente fala da parte física, o próprio apóstolo Paulo, certa vez ele foi dar um conselho para Timóteo, porque Timóteo ele estava aparentemente tendo problemas estomacais, talvez pela água, né, daquela região. E ele deu um conselho para ele, que foi um conselho para ele cuidar do corpo físico, que está em Timóteo 5:23, que diz assim, ó, não beba mais só água, mas use um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes
enfermidades. Ou seja, ele estava ali mostrando uma preocupação com com o corpo físico de Timóteo, porque é algo que também precisa estar no nosso radar. Porque talvez até você que no seu dia a dia, você trabalha, você estuda, você faz 1000 coisas ao mesmo tempo, só que você talvez negligencia quando a questão é saúde. A melhor coisa é a gente poder se cuidar para lá na frente, né, quando a gente estiver mais velhinho, a gente possa ter também uma velhice saudável. Qual é a importância de a gente cuidar da nossa parte física? Porque, de alguma forma, você vai estar olhando para o futuro. Você vai poder prolongar a sua vida e também o propósito de Deus na sua vida aqui na Terra. Porque imagina, se Deus tem um propósito para você viver aqui 100 anos, vamos supor. Só que se você não contribui, né? Se você não contribui cuidando daquilo que Ele te deu, você vai chegar aos 80 e vai ter ainda coisa para fazer. Você lembra quando Josué possuiu a terra? A Bíblia fala que Deus falou com ele que mesmo depois de tudo que ele fez, ainda tinha muita coisa para ser feita. Então que você não seja essa pessoa, que Deus ele planejou algo maravilhoso para você aqui na terra, só que através da sua talvez negligência você não cuida da sua parte física. E isso pode trazer resultados para você também, né? Ruins e bons. Levítico 11:7, a palavra também mostra um pouco da preocupação que Deus ele tinha com o homem. Quando lá no Antigo Testamento ele tinha proibido o seu povo de comer carne de porco. Diz assim: é proibido comer a carne do porco para vocês. O porco é impuro, pois tem um casco dividido, mas não rumina. Estudos dizem que essa preocupação era porque, de fato, a carne do porco, quando ela não é bem cozida ou bem frita, ela pode, se ela estiver contaminada, ela pode contaminar também o ser humano com doenças. Então, naquela época, Deus já mostrava essa preocupação com o povo e proibia esse tipo de alimento. E você imagina que se Deus ele tem essa preocupação, por que nós também não podemos ter? O fato de você cuidar do seu corpo te ajuda também a glorificar a Deus, porque Deus ele nos deu um lugar para morar, né, que é onde você está, que é o corpo que você tem. E você tem que cuidar também, porque ele não é nosso, ele é dele, é do Senhor. E um dia a gente vai dar conta de tudo aquilo que Deus ele nos deu. Então que você tenha a sua visão bem clara em relação a isso, para você cuidar, porque talvez você fala, poxa, mas eu nunca parei para pensar nisso, será que eu tenho que ter essa preocupação? Porque às vezes a gente está na nossa correria do dia a dia e a gente está também tão focado, e às vezes você está focado até mesmo no ministério que Deus te deu, você está lá na correria para cima, para baixo, poxa, não, porque segunda eu tenho culto, aí terça eu estou lá fazendo evangelismo, na quarta eu vou fazer isso. Mas você está cuidando de tudo de uma maneira geral? Tem pessoas que cuidam somente do espírito. Ela ora, ela busca, ela ouve a voz de Deus, mas às vezes negligencia a alma e o corpo. Tem pessoas que cuidam muito da sua alma, vão na terapia, vão no psicólogo, mas negligenciam o espírito e o corpo. E tem pessoas que cuidam do corpo, mas negligenciam todo o resto. Então, para a gente ser completo, nós precisamos cuidar dessas áreas, porque elas todas formam quem nós somos hoje, quem você é. Deus ele nos ajuda naquilo que é impossível, mas a parte que é possível ele deixa para a gente. Então a gente não pode dizer, não, isso aqui eu não vou fazer. A gente precisa ter esse entendimento. Deus ele fala lá em Oséias que o povo dele foi destruído porque faltou conhecimento, lá em Oséias 4. Mas hoje não falta conhecimento se você busca, se você tem essa informação. Hoje o que mais temos é informação. Mas o que falta, às vezes, é colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que temos aprendido. Porque quando a gente coloca em prática, de fato, isso simboliza que nós entendemos e que nós aceitamos uma palavra. Talvez você ouve na sua igreja, do seu pastor, sempre chega para você uma mensagem, uma palavra, você abre a Bíblia, você tem o seu devocional, ali Deus ele fala com você, mas se a partir do momento que você ouve aquilo, se aquela palavra que foi entregue a você, você não colocar em prática, ela não vai ter nenhum valor, ela não vai ter nenhum peso, porque só vai ter quando você tiver a fé necessária para colocar aquilo em prática e agir.
Porque se a gente não fizer isso, do que adianta a gente estar recebendo o melhor de Deus, a gente receber as direções do Senhor? A gente precisa entender que para termos de fato aquilo que o Senhor Ele deu para a gente precisa cuidar. Que Deus Ele não entregue uma pérola para você e de fato você jogue aos porcos, mas que nós possamos pegar tudo que o Senhor Ele tem nos ensinado e colocar em prática. Saiba que o seu corpo, a Bíblia fala que é um templo onde habita o Espírito Santo e que Ele possa te usar através dele. Deus Ele é muito bom e Ele deu essa oportunidade para a gente aprender. Lembrando que todas as segundas-feiras estaremos aqui no CJC Missão, tratando de um assunto, de um tema, de algo que vai trazer a direção do Senhor para a sua vida, para as nossas vidas, e que possamos sempre entender aquilo que Deus Ele tem para a gente nesse dia e colocar em prática, que a gente possa de fato absorver e não deixar que aquela mensagem, aquela palavra que Deus Ele nos deu, ela caia por terra. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso e Ele prepara tudo no tempo certo. Talvez você fale, poxa, eu nunca parei para pensar dessa forma, mas depois disso agora eu vou pensar de uma maneira diferente. E de fato é para isso que serve. Se a palavra do Senhor ela não vir para trazer uma mudança, uma transformação, então para nada ela adiantou. Ela tem que vir para trazer mudanças e mudanças de dentro para fora, mudanças que vão fazer você agir de uma forma diferente. Talvez você estava negligenciando a parte do seu corpo físico, talvez você estava negligenciando essa questão de você fugir dos desejos da sua carne, que a partir de agora você não faça. E que você possa usar e utilizar tudo que Deus Ele tem deixado à nossa disposição, porque Deus Ele nos deu uma palavra e a palavra ela está aqui para a gente sempre aprender, entender mais dele e colocar em prática aquilo que Ele tem nos dado. Bom, meus amigos, eu quero fazer então uma oração com vocês e eu quero que onde você estiver agora você possa fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor por tudo que você tem, porque Deus Ele é bom. Deus, obrigado por este momento, obrigado por entender, Deus, que o que compõe o ser humano, meu Pai, é uma tríade de alma, corpo e espírito. E não queremos negligenciar nenhuma dessas áreas, Senhor. Queremos que o nosso corpo, ele seja um instrumento usado pelo Senhor, que nós possamos usar da melhor forma possível, meu Pai. Que nós possamos prolongar o propósito do Senhor na nossa vida aqui nessa terra, porque nós só temos uma vida para viver aqui. Então que possamos fazer da melhor forma possível, cuidando da nossa saúde. Senhor, não deixando de lado aquilo, meu Pai, que Jesus nós podemos fazer também. Nós sabemos que o Senhor é capaz de fazer o impossível, mas a nossa parte precisa ser feita por nós. Então se alguém, meu Pai, que está em casa, não tinha esse entendimento, que possa agir de uma forma diferente, que possa pensar na sua saúde, que possa pensar de uma maneira mais efetiva, quando a gente fala na questão de subjugar as suas vontades, que nem sempre são fáceis, que às vezes o desejo de fazer algo errado é muito mais forte, mas não é impossível, porque nós temos exemplos na palavra do Senhor de pessoas que conseguiram. O próprio Jesus, quando foi tentado no deserto, ele estava ali com fome, ele estava ali sendo tentado em tudo que naquele momento ele estava enfraquecido. E Satanás, sabendo disso, o tentou na fome, o tentou colocando todas as riquezas e fama do mundo, tentou ele até mesmo com aquilo que ele era, para usar o poder dele, se ele se jogasse ali para os anjos usarem ele ali e salvarem. Mas Jesus, ele não caiu. Jesus, contudo, ele rebateu na palavra e pôde mostrar para nós que é possível vencer a nós mesmos, que é possível vencer a nossa carne. Deus, obrigado por este momento, obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos, esse foi o nosso CJC Missão, que essa mensagem fique guardada no seu coração. Todas as segundas-feiras estaremos aqui com uma mensagem e com um tema colocado diretamente
aqui no nosso coração, vindo do coração do Senhor para você. Deus abençoe e até o próximo CJC Missão.